Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jordana, eu estou cursando o 5º período do curso de Processos Gerenciais da Faculdade FADENORTE e eu estou aqui para falar com vocês sobre um pouco da minha experiência com a FADENORTE. Bom, o que eu mais gosto na instituição são os professores com aulas práticas e dinâmicas que nos aproximam do ramo empresarial, além da facilidade em estudar na faculdade com o FIES, o PINAES, que é o financiamento próprio da faculdade, e o ProUni. E o que eu mais gosto são as parcerias que a FADENORTE fecha com as empresas locais, facilitando que o acadêmico ingresse no mercado de trabalho assim que ele forma, ou até mesmo antes de se formar. Enfim, são muitas as facilidades para quem quer estudar na FADENORTE. Vem você também ser FADENORTE, aqui você pode mais. Meu nome é Caio, sou aluno do 3º período do curso de Direito da Faculdade FADENORTE. Estou passando aqui para falar da minha experiência diante da Faculdade FADENORTE. Ela conta com atividades dinâmicas, com simulações das práticas jurídicas, com professores totalmente capacitados e com experiência no mercado de trabalho, o que nos torna ainda mais próximo da realidade jurídica. Tem atividades de extensões para realizarmos práticas jurídicas de acordo com as normas do direito e da justiça, e também para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Temos um laboratório de informática à nossa disposição, uma equipe de TI para nos auxiliar e também uma biblioteca física e virtual que facilita o nosso acesso aos livros de estudo, facilidade às condições de estudo através do FIES, do PINAES, o financiamento próprio da faculdade e também do ProUni. Enfim, são muitas vantagens para quem estuda na FADENORTE. O que você está esperando? Vem ser FADENORTE! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Tereza e estou no 3º período do curso de Processos Gerenciais da Faculdade de Desenvolvimento do Norte, a FADENORTE. A FADENORTE, ela tem uma equipe de professores capacitados, com experiência no mercado, o que nos aproximam da realidade empresarial. A FADENORTE tem uma biblioteca física e virtual que facilita o nosso acesso a livros para estudo. E é muito fácil estar ingressando na FADENORTE. Você pode ingressar pelo financiamento estudantil, o FIES, o PINEAS, que é um financiamento próprio da faculdade, o ProUni, e também tem o vestibular agendado FADENORTE, que concede bolsas de até 50%. Então, tem 4 maneiras diferentes de você estar ingressando na FADENORTE. Além disso, os acadêmicos da FADENORTE têm fácil absorção no mercado de trabalho devido a parcerias da instituição com empresas locais e regionais. Enfim, são muitas vantagens para quem estuda na FADENORTE, não é mesmo? Vem você também, vem começar a planejar o seu futuro. Vem ser FADENORTE. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento, acadêmicos, professores, colaboradores da Faculdade de Desenvolvimento do Norte, demais pessoas que nos assistem nesse momento. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos iniciando mais um dia de palestras, de compartilhamento de experiências que vamos transmitir a partir desse canal aqui da FADENORTE. E hoje tem com a gente aqui os nossos convidados, o professor Vinícius Saldanhas, coordenador do curso de Direito, e também a Isa Dias. Sejam bem-vindos e vamos fazer dessa noite um momento inesquecível para todos que estão nos assistindo. Professor Vinícius, por gentileza,
apresente aí a nossa convidada de hoje. Ok. Prezados professores, acadêmicos e convidados aqui presentes, boa noite. Boa noite ao professor Célio e boa noite à nossa convidada aí, Isa Dias. Sou o professor Vinícius Saldanha, coordenador do curso de Processos Gerenciais da FADENORTE, e como me apresentei ontem na nossa aula incrível sobre o direito, reforço o meu comprometimento e empenho no desenvolvimento do meu trabalho enquanto coordenador, acompanhando os professores e nossos alunos na sua formação. Na oportunidade, quero agradecer ao professor Célio pela confiança em mim depositada, também estendo os agradecimentos a toda a equipe da FADENORTE pelo acolhimento. De antemão, agradeço também aos meus colegas professores do curso de Processos Gerenciais pela dedicação na formação dos nossos acadêmicos. E para esse semestre, nós teremos aí como professores a professora Tereza, que estará à frente da cadeira de Sistemas de Informação e Tecnologia dos Processos, o professor Felipe, à frente da Educação Financeira, a professora Rízia, com os trabalhos de conclusão de curso e a comunicação corporativa, o professor Ricardo, à frente da cadeira da Contabilidade e Gestão Orçamentária, o professor Cláudio Slay, que assume a cadeira da Filosofia e Ética, a professora Luciana, com a cadeira do Direito Empresarial, e eu que estarei à frente da cadeira do Empreendedorismo e Plano de Negócios, e também supervisionarei os estágios. O professor Ricardo, né, ele está iniciando o trabalho na FADENORTE nesse semestre. Seja bem-vindo, professor. Tenho a plena certeza que a sua experiência agregará muito para com o desenvolvimento dos alunos, assim como os demais professores que já vêm desenvolvendo um trabalho fantástico na FADENORTE. Então, muito obrigado aí a todos os professores pela confiança que estão depositando no meu trabalho. E na aula de hoje, nobres acadêmicos, aí, os veteranos, calouros, professores e os convidados aí presentes, iremos abordar sobre o mercado de trabalho e suas perspectivas com abordagem frente ao período pandêmico e as tendências pós-pandêmicas, estas aí que já estão presentes entre nós, não é mesmo? Por isso que estamos aqui em formato online. E nesta aula, entenderemos o que o mercado de trabalho demanda dos profissionais nas diversas áreas de atuação, logo, os seus níveis de empregabilidade. E para proferir essa palestra, convido a Isa Dias, que é cientista social pela Universidade Estadual de Montes Claros, atualmente é assessora de benefícios e parcerias do Cartão de Todos, ex-coordenadora do Sistema Nacional de Emprego, Cine, palestrante, diretora administrativa do Instituto Viver, Associação de Prevenção ao Câncer e Promoção à Vida, e também monitora do Parlamento Jovem de Minas, em Montes Claros. Obrigado, Isa, por ter aceito o convite em trazer uma discussão tão importante para os nossos acadêmicos e convidados sobre o mercado de trabalho. A Isa irá realizar sua palestra e, após, abriremos espaço para as perguntas. Se julgarem necessário, já podem, né, de acordo com o que a Isa for proferindo a sua palestra, pode ir mandando as perguntas, que ao final nós abriremos aí para ela responder aí essas perguntas, ok? Então, minha querida Isa, você está com a palavra, ok? Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanham. Na pessoa do professor Vinícius Saldanha, eu gostaria de agradecer à Faculdades FADENORTE pelo convite e dizer da importância, né, de abrir o espaço não só para a comunidade acadêmica, mas para a população de um modo geral através das redes sociais. Isso é extremamente importante. Nós estamos aí num momento de pandemia. Esse método aqui, inclusive, é um novo normal para o mercado de trabalho também. As reuniões em si acontecem hoje, basicamente, através do método virtual. E, para começar, né, a tratar sobre essa questão do mercado de trabalho em específico, porque a pandemia, de certa forma, ela gerou-se um impacto direto no mercado de trabalho, né? Nós tivemos aí o momento do lockdown lá no início, onde o comércio, de um modo geral, ele fechou-se,
né, para poder ter aí os cuidados básicos e seguir as orientações da saúde. Mas o que acontece? Quando nós falamos hoje no mercado de trabalho, e nesse dinamismo de pandemia, então nós precisamos de algumas orientações básicas do que fazer para que nós possamos, de fato, ter acesso a uma oportunidade no mercado de trabalho. E não tem como falar de trabalho, de mercado de trabalho, né, sem retomar a velha época da Revolução Industrial. Porque se nós formos olhar baseado na trajetória da Revolução Industrial, naquela época, inclusive, já iniciaram-se alguns desafios de grande relevância. Por exemplo, os trabalhadores que atuavam no campo, né, fazendo toda aquela questão de arar as terras, foram substituídos pelas máquinas. Então, eles passaram por um processo de mudança que eles tiveram que substituir as terras, né? Deixar as terras para poder ir para a fábrica e auxiliar na montagem de equipamentos na produção da fábrica. E, consequentemente, essas pessoas que não buscavam, que não tinham outros mecanismos, que não tinham a capacitação de qualificação, automaticamente essas pessoas elas estavam vulneráveis a aceitar um trabalho que não exigisse tanta qualificação. Então, desde essa época, é perceptível o quê? Que é importante a qualificação profissional. E aí eu parabenizo a Faculdade FADENORTE nesse sentido, por quê? Porque o estudante que está fazendo um curso superior, por exemplo, existe esse processo de transição entre deixar a vida acadêmica e inserir-se no mercado de trabalho. E isso é um grande diferencial. E é um dos maiores desafios que nós temos, principalmente levando em consideração o tempo de pandemia. Por quê? Porque a falta de experiência é o principal obstáculo. Não basta apenas ter uma formação, se paralelo a isso, a gente não tem a experiência prática. Quando nós citamos aí a importância dos estágios obrigatórios, né? Hoje aí o professor Vinícius está à frente dos cursos de processos gerenciais, bem como no direito, que vai chegar um determinado período aí que vai ter a necessidade de fazer um estágio obrigatório para quê? Para que possa ser testado na prática. Esse conhecimento teórico, ele é colocado à prova justamente para que você tenha a oportunidade de colocar em prática. E no tempo de pandemia, levando todas as exigências dessa transformação, desse novo normal, o que acontece? O mercado aí, em meio a um leque repleto de vários diplomas universitários, recrutadores cada vez mais têm buscado um profissional que, de fato, tenha o potencial para a vaga. E, consequentemente, essa busca, essa mudança nesse processo trabalhista tem feito o quê? Tem feito com que as pessoas mudassem um pouco o foco do seu trabalho ocupacional. Por quê? Eu posso ter uma formação em uma área, só que eu preciso trabalhar, me especializar, buscar novos conhecimentos. E não tem como falar de mercado de trabalho hoje, né, principalmente em tempos de pandemia, porque a pandemia, consequentemente, ela impactou diretamente no mercado de trabalho e na economia. Então, ela trouxe mudanças radicais no mundo inteiro, desde a forma como nós temos que nos proteger utilizando máscaras, assim como no mercado de trabalho. Os profissionais hoje, eles estão sendo exigidos cada vez mais. Nós somos exigidos no mercado. Por quê? Porque dentro dessa lógica, nós precisamos, só a minha formação, ela não é o suficiente para que eu possa atender a necessidade da empresa. E aí, dentro dessa questão da pandemia, é evidente o quê? É evidente que esse reflexo, esse impacto da pandemia, ele vai demorar por um tempo, né? Porque hoje nós já estamos aí começando a vivenciar esse novo normal. E esse novo normal, quando nós tratamos diretamente do mercado de trabalho, não tem como falar de
novo normal? Sim, no mercado de trabalho, pensar numa perspectiva de sair da zona de conforto. Hoje nós temos que nos adaptar aos novos métodos, né? E aí buscar o conhecimento, mas não basta apenas eu ter o conhecimento. Eu preciso potencializar e utilizar esse conhecimento de forma proativa. Mas não é uma forma proativa onde eu, na condição de trabalhador, eu vou me prender apenas às orientações ou diretrizes que a empresa pré-estabelece, ou seja, que exige que eu faça na minha função. É necessário que o profissional, mais do que as suas atribuições, ele pense lá na frente, na perspectiva de trazer isso. Então, a tendência da próxima década é o quê? Que vários trabalhadores vão mudar a categoria ocupacional. E aí, tratando-se do mercado de trabalho, nós percebemos que essa mudança ela aconteceu de forma muito rápida. Por exemplo, quando nós falamos aí da busca de oportunidades, onde tem pessoas que, no primeiro emprego, né, às vezes a pessoa tem uma formação muito boa, mas na CTPS nunca teve acesso a uma oportunidade no mercado de trabalho. Como que eu vou exigir de uma pessoa experiência se ela nunca trabalhou? Aí entram outros fatores importantes que podem colaborar indiretamente para que a pessoa tenha sucesso no mercado de trabalho. Por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho voluntário em uma determinada instituição, se ela, dependendo da função nesse trabalho voluntário que ela desenvolver, ela vai ter aí a capacidade, a oportunidade de desenvolver algumas potencialidades importantes, como identificar o seu posicionamento enquanto liderança, né, como um articulador, como uma pessoa que pensa, que planeja. Então, até no trabalho voluntário, você está se preparando para o mercado de trabalho. Logo, você consegue contrapor, mesmo não tendo uma experiência em CTPS, você consegue aí ter acesso a uma oportunidade, dado essa experiência que você teve voluntariamente, de exercer uma liderança e até mesmo coordenar um trabalho em equipe numa perspectiva de gestão de empresa, né? Principalmente no mundo empreendedor que nós temos aí atualmente nessa tendência do século que estamos agora. Interessante, professora, a fala da senhora com relação aos impactos aí no mercado de trabalho. Mas antes de adentrar nesses impactos, eu gostaria de diferenciar o mundo do trabalho do mercado de trabalho, né? Então, a formação a nível superior, ela prepara o acadêmico para o mundo do trabalho. E o ensino técnico, ele prepara o cidadão para o mercado de trabalho. Uhum. Qual a diferença? E importante, nós falamos ontem na live sobre as disciplinas de sociologia, antropologia, né, que às vezes não tem muito valor, né, agregado, não tem muito valor, as pessoas não valorizam. Uhum. Disciplinas que ampliam a consciência do ser, para que ele tenha a oportunidade de ter uma visão de mundo mais ampla, plural, e, consequentemente, adentrar nesse mundo do trabalho, que é o que o ensino superior proporciona, né, que ele consiga escolher onde trabalhar, né, e qual profissão exercer, enquanto que no mercado de trabalho ele exige ali o ensino técnico, prepara para aquela determinada função. E, dentro disso daí, eu queria que a senhora falasse, né, considerando todo esse contexto que vivemos aí de 2020, né, o que podemos fazer para minimizar os impactos associados ao mercado de trabalho, né, uma vez que a Covid-19 ela provocou mudanças bruscas nesse segmento. Certo. E aí o senhor entrou numa questão que eu gosto de pontuar sempre nas minhas falas da seguinte forma: existe uma diferença entre trabalho e emprego, né? As pessoas costumam associar como sendo sinônimos, e não são, porque trabalho e emprego há uma diferença nesse sentido. E quando nós tratamos aí da perspectiva técnica
e do superior também, exigem algumas atribuições em específico para cada uma delas, porém, elas entram num denominador comum e aí, contextualizando para esse momento de pandemia, é importante destacar e reforçar a importância da inovação. A inovação de literalmente pensar fora da caixa, né? As empresas, por exemplo, hoje nós não temos mais condições de ter empresas aí com uma quantidade grande de colaboradores que pouco produzem, né? A gente tem buscado aí, tem alguns serviços, inclusive que têm sido substituídos por sistemas de robôs, sistemas robotizados. Só que ainda assim, com o funcionamento de sistema robotizado, reforça a importância de ter profissionais qualificados. Por quê? Porque nós, mesmo com o sistema de robôs, nós vamos precisar de profissionais que estejam qualificados e que esses profissionais tenham a capacidade de monitorar, de desenvolver e de administrar e gerenciar esses robôs. É o que aconteceu lá na Revolução Industrial, quando nós falamos da substituição do trabalho do homem pelas máquinas. Então, aquelas pessoas que não investiram na qualificação, que não investiram no conhecimento, elas não conseguiram ocupar um espaço de destaque, ela não conseguiu ter acesso a essas oportunidades. Então, literalmente, nós temos que sair fora da caixa. E essa questão da inovação, ela pode ser citada de um exemplo básico, né? Vamos fazer a distinção, por exemplo, que no ensino técnico de qualificação profissional é muito usual a elaboração de currículo. Quando nós estamos no mundo acadêmico, tratando-se do ensino superior, a gente foca no currículo Lattes e não no currículo Vitae. Então, existe aí até na perspectiva do currículo. Se você, né, em alguns momentos, tem pessoas que perdem vagas, inclusive, oportunidades de emprego, por quê? Porque tem uma formação superior e aí ela acha que ela vai conseguir ter acesso à oportunidade colocando lá todas as suas, as suas especializações, os seus cursos, workshops, quando, dependendo da função que ela for pleitear, o fato de lançar todas essas informações, ela está automaticamente se eliminando. Então, qual que é o maior desafio? Primeiro que o profissional ele tem que se reconhecer e se encontrar no mercado de trabalho. Se hoje eu sou um acadêmico do curso de Direito, por exemplo, até na perspectiva de atuação, hoje o ensino, a atuação de um recém-formado em Direito não é mais a mesma de 10 anos atrás. O conteúdo, a didática, né, a gente percebe que as grades do ensino superior, de um semestre para o outro, ela tem uma alteração. Então, às vezes, nós deixamos de ter acesso ao conhecimento de coisas simples, na elaboração de um próprio currículo. Então, para quem é do ensino técnico, é focar na elaboração do currículo. Quais são as principais questões pontuais para a elaboração de um bom currículo? Primeiro, quando você não tem experiência, é simplesmente, né, quando eu digo experiência comprovada em CTPS, se tiver alguma experiência, como eu citei um exemplo da questão do trabalho voluntário, é citar situações que vão, de certa forma, colocá-lo em destaque para a vaga que está sendo pleiteada. Só que o que acontece na prática é, eu sou candidato para uma vaga de emprego, só que eu simplesmente faço a impressão, inclusive o que acontece na maioria das vezes, é que a pessoa que está em busca de uma oportunidade de emprego sequer tem o trabalho, né, de elaborar o próprio currículo. Então, não tem como você se destacar fazendo da mesma forma que as outras pessoas fazem, né? Se eu vou fazer o meu currículo, para cada vaga em específico, você tem que elaborar o currículo de acordo com a vaga que você está pleiteando. Por isso que é importante, seja no mundo acadêmico, seja no mundo técnico, né, no ensino técnico, é importante que a pessoa faça uma autoavaliação e reflexão. Profissionalmente, quais são as áreas que eu quero atuar?
é o primeiro passo para começar. É preciso que haja uma definição de metas, porque eu tenho que ter metas, eu não posso sair entregando aleatoriamente currículos sem ter um direcionamento. Mas qual que é a minha meta? A minha meta é um emprego, é ter a minha carteira assinada? Até para isso deve-se ser pensado. Por quê? Não adianta nada, né, nas palestras presenciais, principalmente com adolescentes que anseiam pela oportunidade do primeiro emprego, é muito comum eles me questionarem, Isa, eu entreguei currículo à cidade toda, eu imprimi mais de 100 currículos e ninguém me ligou, não fui convocada para nenhuma entrevista. Primeiro que hoje o currículo ele tem que ser algo bem apresentável, né? A grande maioria das empresas aí já fazem o envio de currículo através do mecanismo virtual. E o que acontecia na tendência de alguns anos anterior à pandemia, né? Naquela crise lá de 2015, dos 17 milhões de desempregados que eram mencionados, né, nos resultados do CAGED, era o quê? O grande desafio era ter acesso à oportunidade de emprego. Só que o acadêmico, a pessoa que faz o curso de qualificação, ela transferia essa responsabilidade. De que forma? As pessoas que tinham dificuldade em elaborar o currículo, professor, eles iam lá numa lan house e pediam uma pessoa para elaborar, eu estou precisando de um currículo. Chegava lá na lan house e aí pedia para elaborar. O trabalhador que presta o serviço na lan house, ele não está preocupado com a qualidade do currículo, porque o que ele vai ganhar é pela impressão e não pelo conteúdo. Então, ele vai digitar lá no Google, né, modelo de currículo e simplesmente faz a alteração dos dados. Então, o primeiro desafio, estabelecimento de metas. Quais são as áreas que eu quero atuar? Então, para cada vaga, é necessário elaborar-se um currículo, porque cada vaga tem uma especificidade. Ô, Isa, só fazendo um parêntese, essa fala sua ela é tão pertinente que acontece muito, né? Os candidatos às vagas, eles vão em lan house, como você mesmo disse, pagam um valor ali considerável e pegam um modelo de internet onde que vai encher de atributos lá que a pessoa ela é proativa, ela é comunicativa, trabalha bem em equipe, mas só que chega na hora da entrevista ou numa dinâmica ali no processo de seleção, o recrutador vai conseguir identificar que aquela pessoa ela não tem essas atribuições que foram mencionadas no currículo. Isso se ela conseguir chegar a ir para o processo, né? Dar continuidade ao processo, porque nós temos que lembrar que o currículo é a porta de entrada sua na empresa, né? A primeira impressão ali que a empresa terá de você é através do currículo. E nesse sentido de se ter um currículo para cada vaga, isso é importantíssimo, porque as pessoas, né, tem um tópico no currículo lá, né, após os dados pessoais, vem lá a questão dos objetivos, né, o objetivo profissional. E muitos colocam ali, né, eu já vi muitos colocando que é um erro, que eu considero como erro, entrar na empresa para agregar com trabalho dinâmico, trabalho em equipe, mas só que não é isso que se pede naquele tópico do currículo. Naquele tópico do currículo, se pede que haja a informação de qual cargo você se almeja dentro da empresa. Então, se você quer um cargo de auxiliar administrativo, um cargo de assistente, um cargo de advogado, seja qual for, esse o ponto que deve constar ali no currículo, né? Então, isso aí é um fator que eu acredito que precisa mudar, né? Porque muitas pessoas, né, na sua fala, elas acabam fechando, né, automaticamente ali pelo próprio currículo, ela acaba fechando as suas portas justamente por não ter um currículo bem elaborado. Acontece muito também de pegar o currículo e fazer cópias, tirar xerox, né? Paga 10, 20 centavos, a impressão é cara. Não, puxa vida, você está querendo seu emprego. Isso acontece. E isso não deve acontecer, porque é completamente inadequado. Certo? Exato. Exatamente. Só um momentinho aqui, exatamente, professor. Só dar uma boa noite aqui para nossos internautas, nossos acadêmicos,
o Edilson, boa noite, o Wagner Magalhães, o Heitor Fiuza, o Eriane Martins, Euclides Neto, Ana Tereza Neves, Tereza Cristina, Sabrina, o Eriane Martins, João Vitor Mota, Diego Moreira, professor Vinícius Farias, Xavier, Natália, a Vicky Santos, né, o Júnior Marguaz, acadêmico do curso de Direito, professor Luiz Gustavo, Ótimo. Vinícius Rodrigues, Anísio, Antônio Geraldo, Natiele, Maria Vitória, professor Caldisley, Ana Souza, Elaine, Edilson Maia Machado, Zinlaura e Georgina Ferreira e a professora Rízia. Ótimo. Vocês sejam bem-vindos. Podem participar, podem fazer perguntas. Estamos aqui à disposição. A professora Isa Dias hoje discute conosco sobre o mercado de trabalho, as tendências, e é o que queremos saber. Quais as tendências para esse 2021, professora Isa? Então, as principais tendências, né, para esse 2021, quando nós falamos aí do mercado de trabalho, está justamente na questão de adaptação e na flexibilidade com a proatividade que o Vinícius mencionou aí anteriormente. Volto a dizer, pessoal, essa proatividade não é uma proatividade simplesmente de cumprir as orientações do empregador. Porque se a empresa me contrata, eu sou contratado, faz parte das minhas atribuições fazer o que é orientado. Então, o ser proativo é justamente eu contribuir efetivamente para além daquilo que eu fui contratado, para pensar a empresa como um macro. E aí, em tempos de pandemia, isso torna-se, né, um diferencial. Por quê? Todo mundo fala que a pandemia trouxe a crise para o país. Porque a crise da pandemia... Gente, 2015, nós vivemos um desafio, e eu, pessoalmente, estava atuando diretamente na área de emprego e renda. O maior desafio era reduzir o índice de desemprego. Então, nós começamos a desenvolver algumas estratégias que funcionaram. No tempo de pandemia, qual que é a estratégia? É o profissional, de fato, sair da zona de conforto. É investir em qualificação profissional, é investir em conhecimento, no ensino superior de qualidade, porque é claro e evidente que se eu tenho conhecimento, eu estou me preparando para que em uma situação de crise, a minha formação permita eu estar em uma posição de destaque, permita eu ser escolhido pela empresa, porque não é simplesmente por ter uma formação em ensino superior, mas eu preciso de um ensino superior que ele tenha excelência, com a instituição que agregue valores para além da sala de aula. Nós precisamos de universidades, de faculdades, onde nós tenhamos diálogos como esse aqui. Esse tipo de interação, nós estamos pensando uma faculdade para além da sala de aula. Então, isso é importante porque no momento de crise, eu costumo dizer, a crise nem todos perdem, né? Quando você fala de crise, tem pessoas que ganham, tem pessoas que perdem e tem pessoas que mantêm. Por exemplo, com a pandemia, né, várias empresas aí tiveram que fazer uma redução no quadro de profissionais. E aí, como que foi feita a escolha de quem vai ser demitido e de quem não vai ser demitido? Eu vi situações de algumas empresas aí de profissionais que estavam já na zona de conforto, que não pensaram fora da caixa, que se acomodaram, serem mandados embora, foram demitidos e foram surpreendidos quando um colaborador que há pouco tempo havia sido contratado manteve-se no cargo. Será o que foi a peça-chave disso? Porque, com certeza, aquele que havia sido contratado há menos tempo, ele
tinha algum diferencial que estava gerando um resultado melhor para a empresa. Essa questão do momento de elaborar o currículo, do objetivo. Eu tenho que saber qual que é o meu objetivo. Por quê? Hoje o profissional ele tem que ser um profissional que saiba lidar com a tecnologia para empreender. O mercado precisa de empreendedores. Nós empreendemos educação, trabalho através das mídias sociais. Hoje as mídias sociais são mecanismos, são ferramentas fundamentais de trabalho. E eu tenho que explorá-las de forma que eu possa ampliar a minha visibilidade, essa questão da rede de contatos, né? A gente vê aí que algumas pessoas, ao elaborar os seus currículos, colocam, igual o Vinícius citou, eu cito essa situação sempre, gente. Se a empresa, você coloca lá, contribuir para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, o crescimento da empresa. A empresa, se você continuar ligado na empresa ou deixar de estar na empresa, ela não vai deixar de existir. As pessoas têm que ter essa concepção de que não são insubstituíveis. E essa proatividade, ela é necessário que seja uma proatividade que, de fato, agregue valores no ensino. É uma proatividade onde você tem que conseguir que os objetivos, você mostre o seu potencial, mas que ele seja capaz de ser demonstrado num resultado. É preciso criar uma conexão desde a graduação. Volto a dizer para vocês, acadêmicos em especial, essas conexões para o mercado de trabalho, elas começam a acontecer agora na vida acadêmica. É através do momento do estágio, você faz o estágio, que de fato é aquele momento que você é colocado à prova. O que é o estágio? O estágio nada mais é do que a antecipação da sua atuação enquanto profissional, porque é um momento que você ainda tem a possibilidade, com auxílio dos professores, de ser lapidado naquilo que ainda está falho, subsidiado aí pelo o conhecimento teórico, né, que vai permitir que quando você chegar na etapa final do seu curso, de fato esteja preparado para os desafios, que no momento de pandemia você vai conseguir acompanhar todo esse processo de evolução e, principalmente, sendo um profissional adaptável. O mercado hoje exige adaptabilidade, exige que o profissional desenvolva a sua postura. Capacitar no mercado de trabalho também é ler o beabá de como é ser um profissional e como que isso acontece. É no dia a dia, da mesma forma como acadêmico. Não tem como eu querer exigir, depois de formado, que eu tenha acesso às melhores oportunidades de emprego, se no momento da minha graduação eu não dedicar, eu não dispor da minha atenção de explorar o conhecimento que o professor, que a universidade, ela me oferece. Exatamente, professor. O mercado de trabalho, ele além de exigir toda uma qualificação técnica, ele tem que ter uma visão de empreendedor. Então, aqui nós estamos lidando com cursos de processos gerenciais, que forma aí um acadêmico, um profissional para lidar com a administração, com o marketing, né, com a contabilidade, com a gestão de forma geral. Aí nós temos o empreendedorismo. Também temos o curso de Direito, que também nós temos o advogado empreendedor. Eu gostaria que você mencionasse um pouco mais sobre isso, mas antes disso eu gostaria de dar uma boa noite aqui para os internautas que estão chegando aí, a Denise Vieira, a Fátima, trabalha lá no nosso departamento financeiro, o Amauri Figueiredo, a Georgina, e tem algumas perguntas, a Francine e o Diego Moreira. Nós temos aqui a pergunta da Weiriane. Gostaria de saber quais os desafios que o profissional de processos gerenciais irá encontrar no contexto da pandemia. A Weiriane, ela é acadêmica do curso de processos gerenciais. Quais os desafios? Só repete, por gentileza. Quais os desafios que o profissional de processos gerenciais irá encontrar no contexto pandêmico? A pergunta aí, ó. Na verdade, o desafio ele já está, né, pré-estabelecido. Por quê?
Nesse contexto de pós-pandemia, eu acho que nós não podemos nem... É justamente o ser proativo de pensar o que você pode fazer a partir de agora. Por exemplo, processos gerenciáveis, né? É importante, principalmente pela área que vocês têm de atuação, a evolução tecnológica ela tem sido rápida, né? Eu lembro que antigamente, para que a gente pudesse agregar conhecimento, nós fazíamos uso da Barça quando não tínhamos internet. Eu brigava, inclusive, nas bibliotecas municipais para poder ter acesso ao livro da Barça, certo? E aí, o que acontece? Hoje, para você que é uma acadêmica aí do processo gerencial, é importante, por exemplo, você capacitar-se efetivamente, cotidianamente, no que refere-se aos pacotes de Microsoft, por exemplo. Por quê? Porque hoje nós temos uma evolução, hoje nós temos aí já o Excel Master, por exemplo, e tem pessoas que se prendem apenas à teoria, e aí que está a importância de trabalhar de forma técnica, justamente na perspectiva de construção de bases sólidas. Essa construção de base sólida é você preparar nos processos gerenciais quais são as principais ferramentas que são utilizadas para atuar nessa área. Qual a ferramenta-chave desses profissionais, das pessoas que atuam nessa área? E aí você tem que estar lapidando, se capacitando nessa ferramenta, de forma que você, na conjuntura de pós-pandemia, você vai conseguir sobressair-se e ter aí a desenvoltura e a resolutiva na demanda do seu trabalho e, claro, de forma diferenciada. Excelente, professora. Posso falar? Professor, Isa, para além, né, dessa questão específica do processos gerenciais aí, mas o mercado de trabalho, fazendo um link, né, com a nossa aula de ontem, bateu muito nessa tecla da questão da inovação tecnológica no caso, para a função do advogado, né? Mencionou-se aí da questão da montagem do processo, tem o TJE, que é onde vai fazer todo o acesso à tramitação de documentos, enfim. E a Maria Tereza, que conduziu a aula de ontem, ela trouxe essa questão de que o profissional do direito, ele tem que se capacitar para poder estar junto com essas tecnologias e, principalmente, fazendo aí a leitura das leis, operando, né, essas tecnologias de modo que a profissão ela vá evoluindo, assim também como acontece no curso de processos gerenciais, né, a área administrativa, de modo geral, a inovação tecnológica, os sistemas, né, de gerenciamento das empresas, eles a cada dia vêm evoluindo, e se o profissional ele ficar naquela, eu ainda eu ainda faço um trabalho manual, e enfim, ele não vai conseguir acompanhar as tendências, né, tecnológicas para com o trabalho. E essa questão da informática, né, a operacionalização do computador propriamente dito, eu, enquanto professor, né, dentro de salas de aulas, aí, eu percebo que muitos alunos eles dominam a tecnologia, porém celular. Eles acabam esquecendo que a tecnologia empresarial é um computador, é um software, um pacote Office, né? O Excel, que é tão importante para o gerenciamento das empresas, que ele atua aí como uma ferramenta auxiliar dos softwares de gestão. E tem muitas empresas que não vão ter o software de gestão, vai utilizar o Excel. Então, onde que a minha percepção é que os acadêmicos, né, os alunos, esses profissionais que estão em formação para o mercado, eles têm que focar muito nisso, nessa questão da tecnologia. Claro, ele se capacitar com os conhecimentos teóricos, conhecimentos técnicos para o desenvolvimento da profissão é fundamental. Mas também agregado a isso está o desenvolvimento das habilidades. Dessas habilidades que são aprendidas, né, e isso é importante. E nesse sentido, Isa, eu queria
você mencionasse essa questão do mercado de trabalho, né? Já foi dito aí muito essa questão da inovação, mas em especial aí para os alunos de processo e também para os alunos de direito. O professor Célio mencionou a questão do advogado empreendedor. Como que funcionaria essas profissões, né, nesse cenário pandêmico que nós estamos? Está acontecendo agora, mas também existe o pós-pandêmico aí, é o novo normal que se falou tanto e se fala ainda. Como seria esse mercado para esses profissionais, né, específico aí para os nossos acadêmicos? É uma situação bem objetiva, eu diria, e fácil de resolver. Aí é que está a importância da capacitação e da qualificação. Quando nós tratamos, por exemplo, do ensino superior, por que hoje nós temos pós-graduação, nós temos mestrado, nós temos doutorado, pós-doutorado? É justamente para acompanhar esse processo. Por quê? Porque eu preciso conhecer o meu mercado de trabalho. Eu preciso saber qual que é a forma do mercado de trabalho para que eu possa atender a essas expectativas. Então, o que acontece? O advogado, por exemplo, que já tem uma atuação há mais tempo, que já é um profissional atuante, é aquela situação, ele não vai ter o mesmo destaque, talvez, mesmo já tendo um nome consolidado, sendo referência na área, se ele não acompanhar esse processo de evolução do mercado, esse processo empreendedor, né? Os processos jurídicos, por exemplo, eles estão passando aí pela etapa de digitalização desses processos, né? Então, a questão do papel, ele vai cada vez mais tornar-se algo raro. PDF, os documentos digitais, eles vão ser mais utilizados do que a questão... A gente vê aí que já tem audiências que são realizadas virtualmente, né? Empreender no mundo jurídico é pensar em outras estratégias, inclusive, além de defender processos. Em qual perspectiva? Nessa tendência de novas profissões, principalmente pós-pandemia, tem crescido muito os trabalhos de consultorias, né? A gente tem visto aí tanto da perspectiva administrativa quanto jurídica. Por quê? Porque as empresas, elas, principalmente de grande porte, elas têm a necessidade aí de ter um profissional da área jurídica. Então, o empreender, quando nós falamos em específico da área do direito, por exemplo, a gente fala aí dessa questão que é importante da consultoria. Só que o advogado que trabalha com o processo debaixo do braço apenas, que não tem essa familiaridade com o processo de digitalização, que não acompanha o seu mercado de trabalho, por mais que ele seja referência, que tenha o conhecimento das leis efetivamente, a partir do momento que ele tem o subsídio, que ele conhece essas leis, mas não sabe utilizá-las ao ligar o computador para poder lançar essas informações que são necessárias para que a sua demanda, para que esse processo ele seja protocolado, ele não vai alcançar a efetividade do seu trabalho. Então, ele vai começar a perder o espaço, né, que ele já havia construído anteriormente, justamente por ficar estagnado em uma zona de conforto. Daí essa importância do pensamento que o professor Célio falou aí, do empreender. O empreender dentro da perspectiva jurídica não está vinculada somente à advocacia, né? Nós temos outras alternativas. E, gente, assim como o direito, eu falo das profissões num geral, é importante fazer esse estudo da empresa e do nível de capacitação. Por quê? Eu posso, por exemplo, a minha formação, hoje, as disciplinas que eu fiz optativas são mais voltadas para a área da ciência política, né? O meu curso é um curso bacharel, então pode ter 3 viés, antropologia, sociologia e política. Então, o mercado de trabalho, ele é dinâmico. A partir do momento em que eu me insiro em um ensino superior, por exemplo, volta naquela situação de que eu preciso saber quais são as minhas metas. A partir do momento que eu sei quais são as minhas metas, dependendo da área que eu for atuar, na minha região, se não tiver, eu devo estar preparado e devo me preparar diariamente
para que, se eu quiser ser um profissional de destaque, eu tenho que preparar para mudar de estado, de região, de país, para atender realmente a minha expectativa enquanto profissional. Eu vi uma reportagem, professora, muito interessante, alguns dados, Uhum. o analfabetismo digital. Então, em 2019, nós tínhamos 40 milhões de brasileiros que eram analfabetos digital. Então, a preocupação do governo é que, em 2050, nós vamos ter um público enorme que não vai se adequar ao mercado de trabalho e que o governo já estuda possibilidades de como fazer para que essas pessoas se sustentem dentro do mundo da tecnologia, onde eles não vão conseguir acompanhar essa tecnologia. Um outro detalhe que a gente tem observado nesse analfabetismo digital é a questão do profissional, né, dele buscar aceitar essa ferramenta, né, e de imediato, assim, alguns têm alguma resistência. Lembro que no começo da pandemia, nós tínhamos alguns profissionais que não tinham hábito de lidar com a tecnologia, então fizeram capacitação, já realizávamos desde antes as reuniões online, então, que era uma resistência das empresas de fazer reuniões online. Então, como nós temos professores, tinha um professor em Brasília de Minas, Montes Claros e São Francisco, então é difícil para poder reunir todo mundo. Então, nós já estamos adaptando também essas reuniões online, que é uma mudança para agora, para 2021 diante. Né? E aqui tem uma pergunta, né, da Georgina. Primeiro, eu dar uma boa noite aqui para o Diego Moreira, para o professor Gilmar, para a Samela Franciele, e o professor Vinícius, ele fala aqui do direito digital, que veio com tudo, né? O direito 4.0 gera inúmeras oportunidades para os profissionais da área. Mas aqui a professora Georgina, ela faz essa seguinte pergunta: o que você tem a dizer sobre a virtualização da prestação de serviços e a capacitação do trabalhador para lidar com essa nova ferramenta? Obrigado, Georgina, pela participação. Excelente pergunta, inclusive, sobre essa questão da virtualização da prestação de serviço, retoma a importância da qualificação e da formação na área. Porque se eu não invisto em capacitação, eu não tenho como acompanhar esse processo, né? Então, a capacitação do trabalhador, ela é essencial justamente para que ele consiga atender e lidar com essa ferramenta de prestar o serviço. E aí, nós vemos, inclusive, no caso das consultorias, nós temos empresas de consultorias, por exemplo, que atuam com prestação de serviço, comunando várias áreas, desde a administrativa, do direito, justamente para suprir a necessidade da empresa que vai contratar esse serviço em específico. Então, da perspectiva de prestação de serviço, é investir na capacitação daquele trabalho que vai ser desenvolvido. Para quê? Para que ele, no momento de você desenvolvê-lo através do sistema virtual, você consiga desenvolver com qualidade e excelência. Excelente. Uma outra pergunta aqui é da Fátima. Prezada Isa, boa noite. O que você tem a dizer para uma pessoa que pretende empreender em meio a uma pandemia? Boa noite, Fátima. Empreender, como eu disse, crise, tem pessoas que ganham, tem pessoas que perdem e tem pessoas que mantêm, né? Tinham pessoas, por exemplo, que estavam desempregadas e investiram na fabricação de máscaras, né? Então, as pessoas conseguiam, para quem trabalhava com a costura, né, as costureiras
tradicionais começaram a ganhar dinheiro em tempos de pandemia. Então, o que acontece? Para que você possa empreender, a primeira coisa é você ter o interesse de empreender. É o primeiro ponto. Mas para você empreender, você tem que investir naquilo que você quer empreender. Você tem que conhecer o seu empreendimento. Então, você tem que, o seu produto, você tem que investir com algo que agregue valor para o seu usuário. Primeiro ponto, você tem público para esse seu empreendimento? Se você tem, você já tem meio caminho andado. Mas como saber se terá ou não? E aí é você trabalhar na perspectiva de montar e fazer o seu planejamento, né? De fazer um estudo do seu campo, onde você está, onde você quer empreender, para que depois você efetivamente comece a executar. Mas nós não podemos, pessoal, nos prender à negatividade da pandemia. Volto a dizer, a pandemia ela veio aí justamente para que nós possamos reinventar, né? Nós estamos reinventando a forma de vivenciar, de conviver, né? Então, isso acabou o quê? Que nós começamos a criar algumas sinalizações do que realmente é importante, ficou mais fácil de filtrar o que é prioridade, né? Quando nós, no mercado de trabalho, tínhamos uma rotina que era cansativa, hoje você trabalha em casa, não é a mesma coisa. Eu costumo dizer, quando você é universitário e dedica-se apenas ao estudo, e algumas pessoas que falam, eu vou me dedicar apenas à faculdade, e não consegue desafiar-se de estudar e trabalhar. Por quê? Se você sabe que você tem o dia inteiro disponível, às vezes você não tem a mesma produtividade do que quando você trabalha. Por quê? Se eu trabalho e estudo, qualquer tempinho que eu tiver, eu vou utilizá-lo para poder estudar, e a minha dedicação ela será maior, de forma que eu vou absorver melhor o conhecimento. Então, Fátima, eu acredito que, independente da pandemia, você tem que fazer um estudo do que é o seu produto e realmente fazer um planejamento. Tudo hoje é planejamento. O que nós estamos desenvolvendo hoje, por exemplo, no que refere-se no mercado empresarial, é justamente o quê? O que foi planejado. O que foi dificultoso, né? A gente tem que pensar do que foi o dificultoso e trabalhar na solução do problema. A pandemia está aí. Mercado de trabalho, não foque no problema. Se eu tenho um problema, o que eu devo fazer para resolver esse problema? Né? Então, é focar na solução, e a solução volta à situação da importância do conhecimento, que não tem como. Quem tem conhecimento tem tudo. Você consegue desenvolver novas práticas. Então, se você tem um conhecimento, que você afina o seu instrumento, né? Eu costumo dizer que o nosso conhecimento é um instrumento. Você não vai chegar para o cantor que toca um sertanejo, ele não vai chegar num bar para tocar com violão faltando uma corda. Por quê? Porque a qualidade do serviço dele não vai ser a mesma. Se eu tocar uma música, pode até tocar uma música com violão faltando uma corda, só que a entonação será diferente. Da mesma forma, o profissional. Existem profissionais e profissionais. O diferencial está você acordar disposto todos os dias a afinar o seu instrumento. Muito obrigado, professora. Só um parêntese, até porque também o empreendedorismo é isso, né? É você, com base ali em todo o planejamento do mercado, é você inovar e principalmente arriscar. O ponto do empreendedorismo é justamente esse: você trazer o risco, claro, muito baseado, e saber qual é o momento de avançar e também o momento de recuar. E para isso nós temos ferramentas de gestão que auxilia todo esse processo, né? De analisar o mercado, como foi muito bem dito por você, a questão do produto. O produto, ele é importante também você avaliar se o produto ele é de relevância, ele tem um valor agregado, ele tem aceitação de mercado, ou seja, essas análises dentro da administração, né? No caso aí o curso também de processos gerenciais, ele
possibilita com que o aluno ele faça essas análises do mercado, e analisando o mercado é onde ele vai ter o poder de decisão, aí onde que ele vai ter o risco, né, que está associado ao poder de decisão, é onde ele vai ver, é o momento de arriscar, de investir, é o momento de recuar, e enfim, isso é o empreendedorismo propriamente dito, e realmente as pessoas não têm que se prender à questão da pandemia, o cenário pandêmico, na minha visão, ele trouxe, assim como você também expôs, mudanças que já vinham acontecendo, mas com resistências. Claro, teve um impacto na economia, isso é fato, não tem como negar, mas as pessoas não têm que se prender a isso, porque se elas se prendem, a economia acaba também não desenvolvendo, né? Então, isso aí é um ponto que as pessoas elas precisam ter esse start e não trazer o cenário pandêmico como algo negativo, mas sim um momento para mudança, certo? Certo. Só um parênteses da sua fala, Vinícius, quando você fala o seguinte, eu preciso conhecer o meu produto, mas tem alguns casos, no pós-pandemia, que o seu produto ele pode ser único no mercado, é uma coisa que está surgindo agora, então você tem que ter essa coragem de preparar e de elaborar um planejamento estratégico para isso. Ele pode não existir, mas se você tem o planejamento, você tem a convicção de que você vai conseguir executar dentro daquilo que foi planejado. Diferente se você quiser lançar um empreendedorismo simplesmente no escuro, sem embasar-se de conhecimento, porque eu preciso conhecer e acreditar no meu produto, mesmo que ele não exista no mercado. Justamente. Mas eu preciso acreditar para que eu tenha condições de passá-lo para as pessoas que eu quero alcançar. E tem alguns instrumentos, né, professor, que auxilia, né? Como mercado, né? Para poder empreender. E são ferramentas, né, que não são difíceis de trabalhar, né, só basta ter o conhecimento para poder, por exemplo, para fazer análises de produto, você tem matriz BCG, onde você vai avaliar como que está seu produto no mercado, ele é um produto de inovação, ele é um produto que está em alta, ele está em declínio, e a partir dessas análises que você faz do seu produto, é onde você vai ter o poder de decisão novamente, se é o momento ou não para investir. Então, Fátima, né, só puxando aí esse fio, talvez seja necessário você fazer essas análises, né? Se o seu produto, eu acredito que é partir do produto e saber se ele está com esse valor agregado aí e o grau de aderência dele no mercado. Excelente, isso mesmo. Isso aí, gente. Tá muito bom, só que estamos chegando ao final. Então... Tão produtivo. Muito produtivo. Infelizmente, aprendi muito aqui com vocês. Infelizmente, como ontem, o tempo é curto, né? Nós não vamos esgotar esse assunto, porque ele é muito rico, ele tem muita discussão, denso, né? Muito denso. São vários pontos que nós temos, né, essa questão do mercado de trabalho, e está associado à questão do empreendedorismo, e enfim, futuramente aí nós vamos fazer outros trabalhos, né, para o desenvolvimento e discutirmos, né, sobre esse tema que ele é tão rico. Okay? Exatamente. Então, gostaria de agradecer a professora Isa Dias, por ter aqui compartilhado conosco nessa noite seu conhecimento. Tenho certeza que nós não sairemos daqui diferente do que entramos, né? Uma visão mais ampla, uma visão holística do mercado de trabalho. Ótimo. Então, agradecer e já deixar o convite para uma próxima oportunidade, estar conosco aqui, e se Deus abençoar presencialmente. Né? Com certeza. Para que você possa conhecer um pouco mais sobre São Francisco, nossos acadêmicos, nossa instituição, dos professores, todos aqui que trabalham aqui conosco. Então, quero agradecer também ao professor Vinícius, né, que não está medindo esforços para poder trazer a novidade. E para produzir a novidade, nós sabemos que tem que trabalhar com a criatividade.
E o professor... Sair da zona de conforto e pensar fora da caixa. Justamente. Colocando em prática, professor. Fazer o que os outros não fazem. Afinal de contas, o sucesso é 99% de suor e 1% de sorte, né? Exato. Eu sei que o tempo já está estendendo-se, mas eu queria aproveitar, não poderia deixar de encerrar sem agradecê-los, tá, pelo convite. Eu sempre digo que aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar, e o conhecimento é o que nós temos de melhor. Então, eu estou sempre à disposição da Faculdade FADENORTE para que nós possamos aí estar sempre fazendo parceria em prol do desenvolvimento profissional e pessoal, porque eles andam de forma linkada. Então, agradeço pela oportunidade, parabenizo a instituição pela iniciativa, porque isso é importante, vai para além da sala de aula, é preparar o profissional de fato, para que ele tenha acesso aí a um diferencial e se destaque diante de tantos outros. Obrigada a todos vocês que participaram aí conosco, né, através das perguntas ou que acompanharam. E quem tiver qualquer dúvida, gente, essa área é uma área que eu gosto muito. Podem acompanhar as minhas redes sociais. Vou aproveitar o espaço, né? Não sou blogueira. Isa Dias Uai, pode seguir lá. Sempre dou algumas orientações do que refere-se ao mercado de trabalho, assim como divulgação de vagas. Então, obrigada pela oportunidade. E tenham todos uma boa noite. Parabéns, FADENOR, pela iniciativa e esse semestre que seja produtivo, bem como essa primeira aula, eu acredito que será um semestre de sucesso. Isso. Excelente. Isa aí é uma grande parceira, né, na caminhada pela nossa formação acadêmica e profissional, né, paixão mesmo que nós temos por esse trabalho, né, Isa? Como havíamos conversado aí, são 10 anos que estamos aí caminhando, trilhando para o desenvolvimento educacional. E eu sei dos impactos aí do seu trabalho, o quão importante ele é para o futuro, né, das gerações aí. Educação muda tudo. Então, Isa, muito obrigado, agradeço pela palestra que você fez, esse bate-papo. Foi um tema tão relevante, com riqueza de informações, que eu tenho a certeza que irão orientar aos acadêmicos, aos professores, os convidados aqui presentes, na performance deles no mercado de trabalho, né? Eles vão pensar, eu tenho certeza que eles vão sair com esse questionamento aí, como que está a sua empregabilidade, né? Enfim, e até mesmo na inserção, né, dos novos aí para o mercado. Ok? Muito obrigado mesmo, Isa, e pode ter certeza que virão outros convites aí para participar, principalmente aí dos nossos projetos de extensão que nós desenvolvemos aí durante o semestre, ok? Agradeço aí em nome da FADENOR. Saibam que o seu trabalho ele foi muito bem desenvolvido, como sempre, e é isso, Isa. Muito obrigado, tá? Agradeço aí o professor Célio também pela disponibilidade, né, disponibilizar esse trabalho tão rico, né, e levar esse conhecimento para todos aqui que puderam estar presentes assistindo. Muito obrigado. É isso aí. Agradeço a todos vocês por terem participado aqui conosco dessa live, desse momento esclarecedor sobre o mercado de trabalho. Quero mencionar para vocês que na segunda-feira as aulas começam a partir das 19 horas. Os coordenadores estarão encaminhando para vocês os horários, respectivos horários, e estará passando para vocês como irá funcionar as nossas aulas. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês e até segunda-feira e tenha um excelente final de semana. Deus abençoe a cada um.